Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 12º episódio do GMPRcast, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, sócio GMPR, e irei acompanhá-los nesse episódio. No episódio de hoje convidamos o empresário, professor, mentor, estrategista, pai, fundador e CEO da Enredo, uma das maiores empresas de consultoria de marca e de marketing do Centro-Oeste. Ciro Ribeiro Rocha. Prazer, Ciro. Muito bom ter você aqui. Agradeço pelo convite. E se você quiser se apresentar também, já é o momento. Doutor Arthur, muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui participando dessa mesa, que aliás passaram tantas pessoas notáveis. Então, para mim é um privilégio. Estou acompanhado hoje também do nosso sócio, Bellini Barros. Por favor, Bellini, se apresenta. Acho que primeiro episódio aqui, né? Nós participamos daquele coletivo, né, que foi com todos os sócios, né? Mas dividir a atenção ali com 9 não foi algo tão simples, né, Arthur? Tinha muita gente boa para falar, eu fiquei um pouco mais calado ouvindo ali todo mundo, né? Muito assunto e pouco tempo, né? Exato. Mas vamos lá. Com vasta experiência na construção e na renovação de marcas de diversas empresas em todo o Brasil, a ideia de trazer o Ciro aqui é justamente de trazer reflexões que irão auxiliar escritórios de advocacia, advogados, na construção de melhores marcas, de um crescimento de forma mais estratégica. Então, ouvinte, prepare o seu drink favorito e nos acompanhe, pois mais uma vez o tema hoje será marca, branding e mercado jurídico. Ciro, agora é com você. Esse primeiro bloco eu gostaria de conversar um pouco sobre conceitos básicos que muitas vezes colegas advogados não sabem a diferença, né, e acabam pensando em estratégias que muitas vezes não se relacionam, não tem muito a ver. O conceito de marca é diferente do conceito de branding. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender melhor esses conceitos básicos para a gente seguir a conversa daqui para frente. Maravilha, vamos lá. O conceito de marca ele é bem confuso, porque existem visões muito diferentes, né, sobre aquilo que é marca. Quando se fala em marca, a primeira percepção, lembrança, é o aspecto visual, né? É a logo, são as cores. E esse é um conceito confuso porque não só escritórios de advocacia vão ver dessa forma, mas muitas vezes profissionais que trabalham na área, né? Na área de design, de publicidade, tem um pouco dessa miopia, né? De marca como um aspecto visual. E para que a gente consiga fazer diferenças muito claras, marca tem muito mais uma relação com a reputação que você constrói e que não necessariamente você fala sobre ela, mas que as pessoas têm clareza dessa reputação porque elas falam sobre experiências que tiveram com você ou que muitas vezes não estiveram, né, juntos de você, mas ouviram falar também de experiência positiva. Existe essa confusão entre branding, que é esse processo de construir a marca. Branding vem de brand, né, de marca em inglês, e esse gerúndio, esse NG, vem desse processo contínuo. Ele se traduz de uma forma muito clara quando você, que é um, né, advogado ou conduz um escritório, já viram a série Better Call Saul? Né, Better Call Saul, né? Acho que eu tenho aquele advogado bem fanfarrão ali. E ele coloca anúncios para todo lugar, né? Eu sou o melhor, eu sou um excelente advogado. Isso tem muito mais a ver com a publicidade, com a propaganda. De repente, alguém que trabalha com relações públicas vai falar, olha, ele é um bom advogado, eu ouvi falar. E acredite nele, né? Ele é um bom advogado. Quando se fala em marca, é essa reputação clara que você tem. Eu sei que você é um bom advogado pelo seu histórico, pelas suas causas. Então, acho que essa é uma maneira de definir bem o que marca significa, o que a publicidade significa, e que muitas vezes o processo de relações públicas vai construindo também. Legal que a percepção da marca ou da reputação, isso é muito diferente, né? Dentro do mercado jurídico, principalmente. Eu vejo o mercado jurídico de uma forma muito ainda conservadora, né? Existe aquele advogado de confiança, da família, e a gente está percebendo que já está mudando com a velocidade das redes, né? Esse conceito aplicado a gerir, né? Que seja a logo do escritório, que seja a sua percepção lá fora, isso acaba mudando muito o mercado jurídico, né? Você anda acompanhando, Ciro, essa mudança de percepção do mercado em si?
Perfeito. Acho que o que tem acontecido muito em mercados que eram tradicionais é esse despertar para atenção em se fazer percebido, né? Se fazer compreendido. Não só porque a concorrência aumentou demais, né? E todo mundo tem um advogado na família, todo mundo tem um amigo, né, para se trabalhar, mas também porque você acaba tendo a sua atenção muito difusa hoje em dia. Então, se nós formos olhar as políticas de marca, esse é um estudo lá de 2018, nunca vi atualizado 2024, mas diria que nós temos contatos todos os dias com mais de 6 mil marcas. Todos os dias. E quais são as marcas que a gente se lembra na prática? Se nós vamos olhar nessa sala, quantas marcas a gente consegue ver? Né? De um óculos, de uma gravata, de uma câmera, de uma água, de um vinho. E as que de fato nos chamam a atenção, nos tocam, são aquelas que geram algum tipo de conexão. Então o mercado ele precisou se adaptar, né? Sair daquela questão de anúncio, me veja, eu estou aqui, para relacionar, para conseguir conversa, para conseguir narrativa. Então rede social veio muito com esse papel, né? Eu preciso então aparecer ou me posicionar com uma narrativa que tenha sinergia com o meu público para que eu consiga acompanhar um crescimento. Então, é normal que a gente veja, mesmo nesse mercado jurídico, outros mercados mais tradicionais, empresas ou profissionais que eram referências em seus setores foram perdendo espaço para muitas vezes empresas mais jovens ou menos experientes, mas que tinham alguma coisa diferente para falar. Ciro, essa mudança, e você foi falando ali e foi passando um filminho aqui na minha cabeça, assim. Antigamente eu via que as marcas e as grandes marcas, até porque o único lugar que elas tinham espaço maior era na televisão, cada marca tinha ali o seu representante, né? Um ator que já fazia o mesmo trabalho há muitos anos, eu sempre lembro daquele da Bombril, o cara das Casas Bahia. Então você criava uma pessoalidade naquele ator. Então também se você não tivesse um bom contrato, você perdia o representante da sua marca, né? E de uns anos pra cá, criou-se aquelas personas da marca, né? A Magalu, aquela... Como se fosse, hoje pensando em inteligência artificial, mas era a persona, aquela pessoa que representava a marca. Foi um pouco dessa mudança de tentar trazer mais pessoalidade na relação? Sem dúvida. Nós chamamos isso de avatar, né? Dentro da linguagem técnica ali do que significa marca. Mas de fato acompanha essa mudança. Nós vamos olhar até ano 2000, o que nós chamamos de recurso? Nós tínhamos anúncio outdoor. Né? De repente vem o mercado de São Paulo e fala outdoor é proibido, lei cidade limpa. Eu começo a necessariamente precisar encontrar outras alternativas. Então a marca ela não só comunica, mas ela precisa se relacionar onde ela está presente. Então essas camadas iniciais, se fosse pensar no iceberg, né? O que eu vejo da marca? Eu vejo um porta-voz, um garoto propaganda, eu vejo uma logo, eu vejo cores, eu vejo às vezes uma fotografia que me identifica isso. Aquilo que nós vemos passa pela necessidade de se construir significado e relação. E aí as marcas começam a entender que elas são organismos vivos, assim como as empresas. Então ela tem um jeito de falar, ela tem um jeito de responder a uma crítica, ela tem um jeito de transmitir os seus valores e ela vai criando vários outros elementos. Por exemplo, um avatar. Não só para não correr o risco de estar associado a algum porta-voz, algum artista que possa ocorrer em algum escândalo, é sempre para ter um controle maior disso que é um ativo perene. Então, a Lu do Magalu ela não necessariamente envelhece. Mas eu começo a pensar em marketing sonoro, que tipo de música vai tocar numa propaganda da Magalu. Então, acho que são essas relações. A rede social impulsiona muito isso, né? Os perfis de redes sociais eles começam a conversar, a interagir, e não só a responder alguma coisa como era um FAQ, né, antigamente. Começa a fazer piada. E vale a pena fazer piada se isso está no seu DNA, né, de empresa. Tem uma marca, Arthur, que ela sempre me marcou muito, assim, até um pouco redundante, mas que é a Osklen, né? A Osklen, quando você passa na porta da loja, você sabe que aquele cheiro é da Osklen. Pode passar de olho fechado. Exato. Aí você sabe que é aquele cheiro. E a Osklen, ela é pioneira, porque assim, o primeiro registro de desenho dentro do INPI são aqueles 3 furinhos dos tênis. Né? Então, aquilo ali é uma marca registrada, vamos dizer assim, Osklen de fato, né? Porque já houve aprovação por parte do INPI de que aqueles 3 furinhos só a Osklen pode usar, né? Só no tênis da Osklen. Você já não vai...
Bom, outros podem até ter, mas de fato eles estão violando uma propriedade intelectual. Né? Mas esse é um ponto muito legal, que os três pontinhos, ele vai, nesse contexto de marca, identificar. Exato. Isso é Ostlen. Então, por isso a importância de se registrar figuramente, né, uma marca. Então, me identifica. E, de repente, algumas coisas começam a te trazer sentimentos, né, de diferenciação ou de lembrança. O cheiro da Ostlen, é clássico. Todo mundo fala do cheiro da Ostlen. Depois eu vou pensar, eu tenho associação de Ostlen a Rio de Janeiro. Mais que Rio de Janeiro, Leblon, né? Era o que eles falavam muito. Leblon. Então isso é também uma narrativa que é construída. Então quando você vai juntando essas peças, é mesmo como se fosse um organismo vivo, né? A função de um coração é bater, né, no corpo humano, a função de um propósito numa empresa é guiar suas decisões. Esse tipo de registro, eu até fui olhar aqui e pesquisar para eu lembrar, é o registro de marca tridimensional. Né, que é, inclusive, assim, o formato da garrafa da Coca-Cola, que é algo que marca... A percepção do formato. A percepção do formato. Agregado àquela marca. Exato. Só existe uma lenda, mas é verdadeira, que a garrafa da Coca-Cola ela foi desenhada de uma forma em que, independente de quantas vezes você quebre essa garrafa, você vai identificar sabendo que é ela. Porque ela tem realmente... Cada curva, né, ela tem as suas características. Então é muito isso, o cheiro é um elemento importante. McDonald's, por exemplo, o que existe em qualquer lugar do mundo é uma essência que é difundida ali na ventilação do McDonald's para que a gente traga a lembrança de estar num lugar familiar. E funciona. Eu passei minha lua de mel na Tailândia, minha esposa não aguentava mais comer curry, falou, poxa, vamos no McDonald's. Entramos lá, aquele cheiro que é familiar traz uma sensação de ambiente conhecido. Por isso padronizar é tão importante, né? Porque você vai conseguindo ter essas coerências. Nossa, legal. Ciro, para tentar pegar esse assunto e jogar um pouco no mercado jurídico, é muito difícil a gente dar esses exemplos de marcas, como a gente está falando aqui agora, aplicado a um determinado, né, escritório, etc. Apesar de ter cases que é possível fazer essa leitura. Mas voltando para aquele advogado que muitas vezes está no início da carreira, não tem essa percepção ainda de marca, de branding, você tem alguma dica, alguma sugestão que ele possa já começar a estudar, a trabalhar? E depois eu vou seguir com a pergunta para escritórios já mais estabelecidos, mais experimentados. Mas eu acho que a gente pode começar esse assunto conversando com aquele advogado jovem que ainda não tem uma percepção, né, de carreira, mas que acha, né, importante esse posicionamento, trazer um pouco de luz para a vida dele. Maravilha. Você pode construir posicionamento de inúmeras maneiras diferentes. A maneira mais simples é conseguir responder a 3 perguntas. Por que você existe? Como você faz aquilo que você faz de determinada maneira que gere um reconhecimento? E o que você faz? Então, o que você faz pode ser eu sou advogado, ou pode ser ajudo a salvar famílias, né? Ou posso ser ajudo a salvar empresas. Então isso é o que, eu trago uma categoria. Né? O como tem a ver em qual artifício eu uso que me realmente diferencia. Eu faço isso com mais simplicidade, sem juridiquês, ou faço isso no suprassumo da técnica. Ou faço isso no estado da arte da advocacia, né? Esse é o como de diferenciação, o que de fato faz com que eu perceba algo diferente de uma outra pessoa. E o porquê a razão de existir. Não? Por que você caiu nessa profissão? Como é que você conta a sua história? Isso naturalmente vai passar por reflexões sobre para quem eu sou importante. Né? Eu sou importante para empresas que estão começando, empresas que estão no momento de crescimento, empresas que estão em processo de turnaround. Então acho que é importante você delimitar muito bem qual é o seu nicho ali inicialmente, porque isso vai te fazer ser reconhecido. Então é comum que a gente passe em escritório de advocacia pequenininho, né? E tem ali todas as especialidades do mundo. Não, eu resolvo tudo. E dificilmente você vai conseguir ocupar um território na cabeça das pessoas. Ou vai ficar fadado em ser sempre o advogado da família, que vai pegar aquela causa... Qualquer que aparecer. Vou lá, apareceu a causa ali da telefonia. Estão me cobrando alguma coisa. O que é legal, todo mundo começa por isso, todo mundo passou por isso, mas entender que isso é um estágio, acho que é muito importante para pensar em crescimento. Queria complementar, Beli? Porque assim, essa construção de forma sem conhecimento algum, Ciro, eu fiz ela. Porque assim, eu
me formei em 2012 e abri o escritório. E eu tinha um sonho de trabalhar com direito desportivo. Eu queria advogar para atletas, né? E comecei a produzir conteúdo e participar de locais em que se trabalhasse o direito desportivo, nos eventos e tudo. E desde muito cedo eu mostrei que era naquela área que eu atuava, né? E um certo momento ali, depois de 2, 3 anos, as pessoas sempre me viam como um advogado de atleta e eu já estava começando a migrar ali para produção de evento e para artista. Então eles me viam como advogado de atleta, como advogado de artista. E eu só precisava de uma ação de juizado para pagar a conta, cara. Então assim... Você vê que legal. Então eu vendi muito uma imagem que fez sentido hoje, 12, 13 anos olhando. Depois de 12, 13 anos, eu não me arrependo, mas ali em algum momento eu precisava só pagar a conta. Então assim, de fato eu tinha que ser generalista e as pessoas não me procuravam. Aí o meu amigo ia em outro advogado porque ele achava que eu não resolvia aquela causa, né? Então isso acabou que também foi um problema, assim, na falta dessa medida. Né? Então, mas esse ponto é interessante, porque o advogado em início de carreira, ele, como você falou, eu quero pagar as minhas contas no final do mês. E muitas vezes a área que ele escolhe, ou a área que ele gosta, não vai ser a que vai pagar o boleto no final do mês. Né? Nunca é. Nunca é. Pelo menos nos 5 primeiros anos, eu acho que é muito difícil isso acontecer. Mas é importante essa percepção de que ele tem que fazer, né, a advocacia do dia a dia, que paga as contas, mas sem esquecer de responder essas perguntas. Exato. Né, Ciro? O que, como, por quê? Foi um exemplo claro que você deu. Isso é extraordinário. Exatamente. Eu acho que isso é interessante mais, que se me perguntar referência em algum advogado que trabalhe com a área de entretenimento, eu não conheço outra pessoa que não o Dr. Bellini aqui. E exatamente por esse posicionamento. Naturalmente, tem uma coisa que é muito importante entender. Quando você decide se posicionar a favor de alguma coisa ou por alguma causa, você está abrindo mão de outras. Então, entender qual briga você quer comprar, acho que é o ponto fundamental. Então, acho que não só advogados, todo mundo que empreendeu em algum momento, começou um negócio do zero, passou por isso. Né? Eu passei por isso. Desenhei bonitinho ali na parede da casa dos meus pais, quando fui começar a empresa. O que nós vamos fazer? Branding, estratégia. O que não vamos fazer? Publicidade, panfleto, flyer. E a primeira proposta que eu passei foi de um flyer. Né? Eu queria ser reconhecido por isso? Não. Então, acho que apesar de você trabalhar não necessariamente você vai mostrar isso, né? Porque isso não vai te impulsionar. Então, é interessante entender aquilo que vai pagar a conta, aquilo que vai me ajudar na carreira. E basicamente, né, você precisa entender ou refletir profundamente, se você não souber com clareza, aonde você quer chegar, qual que é a sua visão. Esse é um ponto que, falando para escritórios já consolidados ou empresas já consolidadas, as pessoas não sabem para onde elas querem chegar. E se nós formos olhar, existe uma pesquisa que saiu esse ano, 47% de CEOs do mundo têm dúvidas que os seus negócios vão sobreviver pelos próximos 10 anos. Se as coisas continuarem acontecendo da forma como estão, velocidade de tecnologia, e eles continuarem tocando os seus negócios. Né? Então, se os maiores ou as maiores CEOs do mundo estão com essa visão ali comprometida, imagina, né, que ainda está no meio do caminho. Legal. Eu estava mais cedo lendo um livro sobre marketing jurídico, do Bertozzi. E ele falou justamente isso, que as empresas que não sabem para onde querem ir, né, os escritórios que não sabem para onde querem ir, não vão sobreviver nesse mercado muito dinâmico, muito acelerado que a gente tá observando. E ele fala até mais, olha, quem não se envolver com marketing, redes sociais, esse lado mais dinâmico, né, da internet, não vai sobreviver nos próximos anos. E eu acho que é natural que isso aconteça, né? Natural e existe uma oportunidade no meio de tudo isso, né? Primeiro, de um lado, você tem muita gente paralisada tentando entender tudo isso. Então, tem gente tentando entender há 10 anos, né, o que está acontecendo. Você tem pessoas que tomaram a dianteira e produziram muito conteúdo, se destacaram, mas eventualmente estão em um momento de dificuldade de como sustentar essa imagem que foi muitas vezes criada para fora e menos de uma forma autêntica. E nós estamos vivendo um momento de muita falta de autenticidade, que eu acho que é uma grande oportunidade para quem começar a entrar nesse meio.
Todo mundo deve estar vendo ali LinkedIn a quantidade de posts pastel, assim, né? Que é tudo muito pasteurizado mesmo, tudo muito igual e claramente feito por um chat GPT, porque você precisa ter frequência. Eu quero ser reconhecido. Se a sua métrica for essa, maravilha, esse é o caminho. Mas não é a única maneira. Eu posso ser reconhecido pelo escritório de advocacia ou pelo advogado que responde mais rápido, que dá o melhor suporte, que tem mais tecnologia, ou que é o mais percebido. Então, para cada pessoa ali, você vai ter um tipo de escritório ou advogado que se adeque, né? Nessa tava até, assim, a gente eu assisto muito podcast e tudo, sempre voltado para as áreas dos meus clientes. Assim, o direito é uma obrigação que eu tenho que estudar, não tem como fazer isso, não tem como ser advogado sem estar atualizado com relação à legislação, ao que está acontecendo no mundo jurídico. Isso é um fato. Né? Mas eu sempre estudo as áreas dos meus clientes. E marketing é algo que eu estou sempre estudando, porque trabalhando com entretenimento é o que eles mais fazem. Né? Nessa era atual do inteligência artificial, eu até tive uma aula no MBA sobre isso também, a autenticidade vai ser o grande diferencial. Porque a fonte de pesquisa de um percentual muito grande de pessoas, eu não tenho isso na cabeça, hoje é o ChatGPT, e por mais que seja uma ferramenta super inteligente, ela não pode ser a única fonte. Né? É uma fonte muito boa, é uma fonte relevante, é algo que está sendo validado, mas que você tem que fazer comparações. Né? Uma pesquisa no ChatGPT então pode ser sua única fonte. Né? Você precisa melhorar e ser mais interpessoal. E essa relação, e eu vejo isso nas pessoas, os meus clientes que têm mais sucesso dentro do entretenimento, seja na música, seja na produção de eventos, seja os influencers, são os mais autênticos. São os mais autênticos. Né? Quando ele foge de um padrão, né? Por que ele é diferente? Né? Naquele mar imenso de pessoas que são iguais, né? Tem uma pessoa que ela faz diferente. Né? Essa pessoa, né, naturalmente, ela se destaca. Né? E ao se destacar, tem marcas que vão querer estar ligadas a ela. Né? Então, assim, esse é um diferencial que eu vejo dos influencers, né? Quem de fato é autêntico. Né? Que não é aquela que mostra tudo, mas é aquela também que não oculta tudo. Acho que isso é importante. E né? o que mostra realmente o que está acontecendo. Arthur, porque você só passa o que você quer, isso é uma realidade. Né? A rede social ela é um filme em que você escolhe as cenas que vão estar ali. Né? E a pessoa que ela mostra, seja bom, seja ruim, ela é mais autêntica e ela é mais vista, ela é mais acompanhada. Mas engraçado, o que vocês comentaram aqui deu uma bugada na minha cabeça. Um advogado pode simplesmente entrar ali na inteligência artificial, fazer um cronograma de postagens por 6 meses ou 1 ano, não sei. E pode automatizar isso. Automatizar isso, né, hoje em dia. E virar, não referência, mas querer, né, se lançar como referência em alguma área. Mas talvez ele vire referência. Não, se a referência for ser o mais conhecido, ser o mais presente, é uma métrica de referência, né? Não necessariamente vai ser o que ganha mais causas, não necessariamente vai ser o que tem uma melhor reputação. Um desempenho técnico. Engraçado, porque isso é um conflito muito grande, né? Até ético, vamos dizer assim. Porque a gente está sujeito, não só na área jurídica, mas em todas praticamente, a escolher a marca, entre aspas, a melhor marca, porque a referência que eu tenho é ela no âmbito da internet, que hoje em dia é a principal ferramenta de consulta, né? Exato. Acho que as pessoas primeiro vão ao Instagram para depois perguntar se alguém conhece a empresa. Antigamente era o contrário, me indica uma empresa para eu conhecer, né? Assim, hoje uma grande fonte de pesquisa, principalmente dessa geração atual, é o TikTok, cara, não é nem o Google mais. Então, assim, a fonte de pesquisa dele é algo que você não tem condições de validar se de fato aquilo é a realidade ou não. Adoro o TikTok, não estou falando mal disso, é uma rede social que eu gosto bastante, inclusive, muito mais, inclusive, que o próprio Instagram. E é uma questão complexa porque existe toda a parte de algoritmo por trás que ninguém entende, né? Então você pode pesquisar, mas ele vai escolher o que ele vai te apresentar ou não. Sim. Não é público isso. Não, né? se nós abrirmos os nossos 3, eu não uso o TikTok apesar de ter instalado, mas se nós abrirmos 3 TikToks, nós vamos ter
completamente 3 coisas diferentes. Conteúdos E diferentes. se nós pesquisarmos a mesma coisa, vai ser diferente aquilo que chega para nós. Sim. Então isso depende muito do interesse, como eu quero que isso molde, né, esse interesse. E o que eu gostei muito, Ciro, no TikTok é exatamente que o algoritmo dele ele é melhor que o das outras redes sociais. Sim. Então, o fato de eu estar ali mostra muito do que eu quero ver, né? E aí também, assim, a gente também começa a correr num risco, né? De entrar numa bolha. De fato, o que eu quero ver é o que é melhor pra mim? E aí, enfim, não cabe nesse episódio, né, Arthur? Mas assim, da gente também não formar uma bolha. É importante que a gente faça mais leituras do que propriamente escute ou assista algo. Acho que esse vai ser o grande diferencial de um profissional. Aquele que tem mais cultura, que ele tem condição de colocar um pouco mais de bagagem em tudo. Tá, tudo bem, um advogado, mas qual que é o seu conhecimento de filosofia? Não que necessariamente seja uma obrigação, mas esses conhecimentos laterais da profissão vai ajudar esse jovem advogado, Arthur. Sim. É um grande diferencial. E eu falo assim, eu falo porque eu sou sócio do GMPR há 4 anos, mas eu já admiro alguns sócios aqui há muitos mais anos. Inclusive pelo conhecimento. O Arthur é um, o Fernando é um, são 2 caras que me ajudaram demais quando eu entrei aqui, mas eu já os admirava. Eu via que aqui tinha aquele clube do livro, a gente precisa voltar. O Fernando, desde da universidade, eu olhava a postura dele, aí isso envolve branding, isso envolve marca, a postura do Fernando me chamava a atenção. Tinha um outro grande amigo que ficava aqui também, que era o Guilherme Benten, o famoso Cebola. A postura deles era diferente. Então isso me chamava a atenção. Então assim, lá em 2009, 2010, 2011, enfim, não vou lembrar quando o Fernando entrou, quando o Guilherme entrou, mas assim, lá eu já comprei o GMPR, isso é muito louco. Né? Eu fui virar sócio em 2020, mas assim, lá eu já queria. Aquilo me chamava a atenção, porque a postura deles era diferente. Mas é porque eles tinham e têm cultura. Eles estudaram algo além do direito. Isso tem que entrar na cabeça dessa molecada jovem, cara. E acho que esse é o grande ponto quando se fala em marca. Porque, no final, e a autenticidade, né? A autenticidade é você, de fato, fazer uma reflexão muito grande sobre quem você é, enquanto profissional, enquanto empresa, o que você já, de fato, construiu e qual é a sua capacidade de, eventualmente, expandir essa percepção. Ninguém vai ter a mesma referência que você teve, a mesma história. Então, falou sobre filosofia, não é porque eu quero falar bonito, né, sobre Aristóteles ou Nietzsche especificamente, mas é como isso me traz bagagem para ver o mundo de maneiras que só eu consigo ver. Então, a primeira camada para pensar em posicionamento, do ponto de vista de marca e autenticidade, é isso, é entender no que eu sou bom, quem eu sou. Essa lógica de autoconhecimento mesmo. Entender com relação às pessoas que você tem convívio, o que é a necessidade delas, o que o seu cliente espera. Entender nesse cruzamento de dados com a sua visão de futuro, o que no meio do caminho é oportunidade para que você consiga construir essa percepção diferente. Seja numa postura, seja num processo, seja em seu advogado mais organizado, né, ou que faz a peça mais bonita. Então depende muito do que é o seu território. A falta de autenticidade, ela vem muito de querer ser alguma coisa que você não é. E rede social difunde muito o fake it until you make it, né? Vai lá, finge que está dando certo até que uma hora vai dar. Sim. Isso é legal, mas isso tem um custo. E tem um custo reputacional no meu ponto de vista. É arriscado, né? Ciro, dentro do mercado jurídico, a gente sempre tem uma leitura de que a marca do sócio, a marca pessoal do advogado, às vezes ela é mais forte até do que o próprio escritório. A gente conhece várias pessoas que são determinados especialistas em algumas áreas, mas que o escritório em si não é conhecido. O nome dele aparece primeiro. Por outro lado, também tem escritórios, né? Acho que o nosso aqui é um deles que mescla muito bem isso, a figura do sócio com a figura do escritório, né? Principalmente nos últimos anos. Mas eu gostaria de saber a sua opinião e a sua também, Bellini, sobre essa questão. Dentro do mercado jurídico, marca pessoal e marca do escritório. Eu tenho que investir nas duas? Qual que vem primeiro? Acho que essa reflexão talvez seja essa, né? Eu vejo que são duas coisas diferentes. Uma coisa, quando se fala em marca pessoal, isso é interessante, que é você tentar
manipular de alguma forma a percepção que as pessoas têm sobre você. Isso normalmente leva a ser uma pessoa menos autêntica, né? Que é o nosso tema. Acho que a resposta para essa questão vem muito, de novo, na visão de futuro do seu negócio. A advocacia tem uma particularidade porque necessariamente o escritório precisa ter as iniciais dos sócios, né? Então isso é uma questão legal. Isso já traz a responsabilidade de que você faz parte dessa empresa, você é o porta-voz disso. É quase que um skin the game, né? Assim. 100% skin the game. Eu, quando fundei a consultoria, eu tinha esse receio, né? No nosso mercado, você tem também empresas que têm, consultoria tem muito disso, são sobrenomes, né, dos seus fundadores. Eu nunca olhei para isso exatamente para essa visão. Eu quero que a empresa seja independente, que ela tenha o seu crescimento comigo ou apesar da minha saída. Isso limita uma dependência. Então, acho que é uma questão de estratégica. Naturalmente, é muito importante você, enquanto advogado ou profissional, independente da área, criar a sua própria imagem, projetar a sua própria imagem, se tornar referência em alguma coisa. Porque isso valoriza muito a percepção de onde você está presente. Então, acho que é uma decisão que passa pela visão de futuro. Tem escritórios que acabam se tornando muito conhecidos e o que vão ser deles quando esse fundador sair. Tem fundadores que se tornaram muito mais relevantes do que os seus próprios escritórios e o que vai ser o escritório quando ele não estiver mais aqui. Então, acho que são decisões bem estratégicas e aí envolvem áreas de governança, de marca no meio do caminho para equalizar essas perspectivas. Legal. A minha experiência traz um pouco dessa marca pessoal com a marca do escritório em si, né? E talvez eu tivesse uma opinião e ela mudou muito ao longo desses últimos 4 anos, exatamente por entender o peso de uma grande marca, de um grande escritório, né? Do que ele representa. Principalmente do que eu vi, pelo fato de já conhecer o GMPR, mas conhecer de longe, né? Pelas pessoas que estavam lá. Então era a soma das marcas pessoais, né? Era a soma do Léo com o Lúcio, com o Carlos Márcio, com o Marco César, com o Zé Antônio, com o Breno, né? A época, quando entrei, eram esses 6 sócios, né? Então, assim, a soma da marca dos 6, que inclusive alguns nem investem nessa marca pessoal, inclusive são low profile total, né? Mas isso fazia o GMPR. E quando eu entrei, eu tinha uma visão de que ela foi se concretizando, que de fato era um escritório que prezava muito pela ética. Até quando a gente desenvolveu, né? Fez aquele trabalho de branding juntos, né, com a Enredo assessorando o escritório, a gente entendeu também que, assim, tudo bem, ética não é uma diferencial de mercado, nem pode ser, ela é uma obrigação, mas aquilo me chamava atenção. E aí, Arthur, eu desenvolvi a minha marca pessoal ao longo do tempo de forma natural, né? Então, assim, e o meu nome, inclusive, ajuda. Não tem outro Bellini. Então, isso é muito bom. Apesar de ter sofrido bullying na infância, quem nasceu na década de 90... tinha a Belina, né? Então, assim, eu sofri um pouco de bullying, mas esse nome, ele me dá peso, né? Não tem outro. Esse é um ponto. Então, assim, a minha marca pessoal ela foi sendo construída. Mas quando eu entrei no GMPR, foi uma soma. Então, eu vi que as duas eram muito importantes. Eu entendo que eu preciso trabalhar a minha marca pessoal, mas respeitando a marca do GMPR. Eu preciso me alinhar ao GMPR. E eu preciso saber também, não usar, que usar ficou uma palavra um pouco feia, mas assim, eu preciso entender que eu sou sócio de um grande escritório que tem um peso, né? E saber ter esse peso do meu lado. Quando eu entendi isso, depois de muitas conversas com o Zé Antônio, depois de muitas conversas com o Léo, que eles me ajudaram muito, foram 2 que nesse ponto em específico, e o Zé principalmente, foi que eu consegui fazer essa soma, esse casamento dá muito certo. E aí a minha advocacia fez assim, ela deslanchou de uma forma extraordinária, mas em razão do GMPR. Hoje eu tenho essa visão, eu não seria o advogado conhecido que eu sou sem o GMPR, apesar de que a maioria dos meus clientes não sabe quem é o GMPR. Louco isso, né? Esse é muito louco, porque assim, eu não seria o que eu sou sem o GMPR, sem a marca, sem o nosso DNA. Uhum. Mas a maioria dos meus clientes não tem a menor ideia do que é o GMPR. A menor ideia. Então, assim,
Aí às vezes eu fico feliz de saber que eu tô carregando uma grande marca, carregando um nome de peso, e é assim, quando eu olho o que eles construíram, e que aí o Arthur pode falar isso, porque ele e o Fernando, a gente subiu junto, como sócio de capital, que é o que a gente chama aqui, mas como sócio do escritório, era algo que assim, esse escritório, ele não necessariamente precisava de nós. Mas esses caras falaram, vem cá fazer junto. Então, assim, foi uma soma. Eles queriam que nós nos tornássemos sócios e nós queríamos ser sócios do GMPR. Então, foi o casamento em que não faz diferença, por exemplo, o meu nome estar na placa, né? Que aí seria a minha marca pessoal juntar com a marca do escritório. Eu já tive o meu nome na placa. E confesso para vocês que não é algo que faz diferença na minha vida hoje. Eu prefiro ser sócio do GMPR e me pertencer aqui, estar aqui, fazer parte, do que propriamente ser um GMPRB, por exemplo. Ficaria, inclusive, muito feio, né? De pegar o meu Barros e adicionar isso aqui. Não tem necessidade. Essa marca já é consolidada no mercado. Eline, acho que isso é uma coisa tão legal que você colocou, e talvez uma aprendizado, uma reflexão. Esse mercado de serviços, e aí vamos falar sobre o mercado de advocacia, é um mercado que ele é muito carregado de vaidade. Né? Então você colocou algo sobre a minha marca pessoal não estar presente na marca GMPR. GMPR aqui, na camada marca, ela é pura e simplesmente uma identificação. Assim, se eu não sei qual é o contexto, eu não sei o que é GMPR. Mas quando eu começo a colocar os clientes, quando eu começo a colocar as causas, quando eu começo a colocar a estrutura física, quando eu começo a colocar as pessoas que estão por trás, isso vai ganhando significado. Acho que um equívoco que nós construímos sobre a sua jornada, e que é muito legal, quando nós somos muito novos, às vezes é dar espaço demais para a vaidade, em querer ser alguma coisa, antes de fato construir alguma coisa em conjunto, que é o que vocês colocaram. Esse é o grande trunfo de, invariavelmente, toda empresa que cresce. Empresa que busca por fazer algo juntos, né? E não querer ser o destaque, querer fazer uma coisa sozinho. E acho que esse é um ponto de diferença muito grande que eu vejo em vocês, e que naturalmente se estende a qualquer empresa que tenha muito sucesso no mercado que ela está presente. Legal que o depoimento do Bellini acabou respondendo a minha pergunta, né? Porque justamente eu perguntei, marca pessoal ou a marca do escritório? O que vem primeiro? Na verdade, eu acho que o seu depoimento, Bellini, ele responde a pergunta de uma forma excepcional. Olha, não tem isso de uma marca vir na frente. As duas, a junção das duas, né? Tanto a marca pessoal quanto a marca do escritório. Se as duas forem fortes, eu acho que, e estiverem de comum, né? Acordo, que é o que você acabou de falar, a alavancagem da carreira pessoal e, consequentemente, da marca do escritório acaba indo junto, né? O 1º de junho de 2020 é o meu primeiro dia aqui dentro do escritório, né? Em maio foi a conversa, 1º de junho foi o meu primeiro dia. Eu lembro da chegada, aí é o detalhe que pega, né? Assim, eu lembro de eu estacionando, descendo as coisas, subindo, montando meu computador na mesinha ali, ao lado do Arthur, ao lado do Fernando, que inclusive o Arthur sente muita saudade de estar do meu lado. E aí, assim, ali, cara, eu entrei aqui como um casamento, assim, de que jamais daria errado. Eu entrei para dar muito certo. Então, assim, por isso que eu investi muito na minha marca somada ao do GMPR. E olha, eu entrei como só serviço, assim, era quase que um teste, né? Então, eu entrei como se nunca mais a gente fosse separar. E eu espero que isso nunca aconteça, né? E pelo que os 3/4 que fundaram estão fazendo conosco aqui, eu entendo que, na verdade, a ideia é que o GMPR, ele perpetue. E é muito bonito, porque ele é GMPR hoje, ele não é Gonçalves, Macedo, Paiva, Rassi, né? Os próprios 4 não estão preocupados com isso. Ninguém sabe, cara, que o Lúcio, qual a letra dele nesse nome. Nem o Marco César, nem o Carlos Márcio, nem o Breno. Inclusive, eu não preciso dizer quais são, que para eles pouco importam. Isso é muito bonito. Sempre me toca pensar nos 4. E me pensar nos 2 também, que vieram depois. Né? O José Antônio e o Leonardo, eles
não tiveram essa preocupação de adicionar o nome. Foi o que o Isso Ciro nos falou. toca, né, Arthur? Assim, não tem vaidade envolvida. Não tem vaidade. Não tem. Isso foi muito bom pra mim, porque eu sou muito vaidoso. Estar aqui me fez muito bem. O Zé Antônio falava, Bellini, segura um pouco. Ele falava do special, ele me chamava de special, porque eu falava, cara, entretenimento é diferente, Zé, não é a mesma coisa, a gente tem que pensar de forma diferente. Ele falou, cara, essa advocacia especial sua não tem nada de especial. O Zé sempre me colocando da forma dele, né, Arthur? Isso que eu tô dizendo aqui é bem direto. leve. Assim, fica no teu canto. Foi muito bom, foi muito molde, porque eu sou muito vaidoso. Não é muito, Ciro, mas muito. E aqui não tem espaço para vaidade. Né? Isso é importante. Né? E ser menor que os meus sócios me faz muito bem. Porque me faz querer ser igual ou melhor que eles. Mas tem muito de maturidade nisso, né, Bellini? Tem. Sim, porque que é o ponto. Quando você é mais jovem, você tá muito mais preocupado com a aprovação, e daí vem, de novo, essa lógica de marca e rede social, né? Você quer ter opinião, você quer saber de tudo. Então é muito interessante ver que, à medida que a gente vai envelhecendo, nós estamos muito mais preocupados em ouvir e aprender do que, de fato, ser a pessoa mais interessante na mesa, né? E isso é um ponto que é muito legal. Eu admiro demais o que você colocou sobre a forma como o GMPR funciona, porque tem isso de um jeito muito genuíno, né? Vocês realmente estão preocupados em fazer a história, fazer o negócio acontecer. E eu tenho convicção que a vaidade ela atrapalharia muito essa beleza que vocês construíram. Inclusive, fazendo uma menção aqui, o Lúcio, nosso sócio, falou que tem um desafio, inclusive acho que foi no último episódio, de que ele acredita que o escritório possa vir a chegar a ser centenário. Né? E por que não? Só que passa justamente por essa concepção de mudança, né? De sair um pouco das pessoas em si, de vaidade, de nome, ego, e ir para algo maior. Né? Eu penso que o GMPR ele dá certo apesar de nós. Exatamente. E acho que tem uma coisa importante nisso. O que atraiu vocês e o que fez vocês se tornarem sócios são exatamente não olhar para a diferença que é o que somos, mas olhar para essas coisas em comum. Então, quando você fala de marca, de novo, quais são os valores em comum que eu tenho Sim. que me faz ter a admiração que eu tenho pelas outras pessoas? Qual é a visão de futuro compartilhada que nós temos? Então, se eu pensar em sociedade, é isso. Casamento é isso, né? Para onde eu estou olhando e como eu construo sinergia nas minhas ações todos os dias para conseguir vislumbrar e executar aquele futuro. Parece um pouco clichê, sim, Arthur e Ciro, mas assim, a data de virada de sócio minha, do Arthur e do Fernando, né? Inclusive o Arthur puxou a fila e o Fernando aproveitou e correu lá atrás. Assim, a gente já era sócio, cara. A gente já se portava como, esse é o grande diferencial. A gente já se portava como sócio. Faltava só alguém falar, vem cá, é isso aqui, vamos entrar no contrato social. A gente já se portava como sócio. O Arthur já era host desse podcast. O Fernando já atuava de forma brilhante nas causas tributárias, já me ajudava nos meus processos, em que eu precisava de um grande processualista, de forma gratuita, tá? Assim, para os mais novos, assim. O Fernando já exercia o papel de sócio capital. Então, assim, o Arthur já exercia esse papel de sócio capital. Né? Então, assim, eu já me doava. É engraçado, assim, eu penso porque, assim, eu fui dono do escritório e entrei aqui para não ter que pensar em administrativo, não ter que pensar em nada fora da minha advocacia. Né? Então, assim, e aí eu me via pensando na marca, pensando no que o cliente tem que receber aqui, pensando no computador que tá fora. Eu falei, caramba, tá voltando tudo de novo. Então, assim, a gente já se portava como sócio, né, Arthur? Acho que esse foi um diferencial. Né? E aí, para os mais novos, aqui do GMPR, e também para quem está de fora, você tem que investir. Você tem que se portar como, se vestir como, se comportar como, daquilo que você quer alcançar. Né? Você não vai chegar a um cargo mais alto, a ser um advogado reconhecido, se antes você se portar como. Isso não vem da noite pro dia. É um processo de longo prazo. Né? Esse é o diferencial. Assim. Ele é a longo prazo. E de novo, o porquê, como e o que. Né? Qual é a sua contribuição para esse como ser diferente e trazer competitividade para o escritório?
Acho que essa é a grande questão. Você resumiu de forma extraordinária, assim. Eu anotei esses aqui, três. Então. Eu vou ter que assistir novamente esse episódio. Só para poder pegar, Ciro, todos esses insights aqui que você trouxe, assim, de forma brilhante. Porque, assim, o que, como, por quê, cara. Isso vale para tudo, né? Pessoal, gostaria de mudar um pouco a dinâmica do bloco aqui e voltar para um lado, Bellini, que você tem muita expertise, que é a questão de marcas, patentes, né? Hoje a gente discute-se muito a construção de marcas, construção de um determinado branding de uma marca, e às vezes as pessoas se esquecem da questão de registrar aquela marca, de se proteger perante o mercado, que hoje é muito dinâmico, né? Então, em tempos que a marca às vezes vale mais até que muita coisa dentro da empresa, eu gostaria de abrir esse bloco, Bellini, perguntando quais as estratégias práticas que uma empresa, quando, né, se direcionar a construir uma marca nova, o que ele pode fazer para se proteger e garantir que, né, tem os direitos respeitados daquela marca. Isso é bem complexo, né? Eu não entendo quase nada disso. Arthur, assim, isso é tão importante, a marca e o seu registro, e eu vou explicar como, que ele faz parte do onboarding do meu time de entretenimento. Na hora que o cliente entra, a primeira coisa que a gente vai olhar são as marcas dele. Se as marcas dele têm registro ou não. Para saber se de fato ele está investindo tempo, dinheiro e energia em algo que ele possa investir. Tempo, dinheiro e energia. Então, assim, o onboarding você tem registro dessas marcas no INPI? Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, de clientes que a gente já atua, né? Vamos ver se de fato tem ou não, beleza, para não se perder. E sempre, e aí eu converso com os nossos clientes da parte de entretenimento, é o seguinte: vai lançar um novo produto? Vai lançar um novo infoproduto? Já para a era do digital. Tá pensando em criar uma nova marca? Primeiro passo pensou no nome, me manda para consulta. Porque só é dono de uma marca quem tem registro no INPI. Isso é indiscutível no Brasil. Arthur, a lei de propriedade industrial, né, e muita gente tende a falar a lei de propriedade intelectual, não é. A lei de propriedade industrial é ela que define quem é o dono da marca. E é um processo muito simples, muito barato, né? Assim, só o fato de você dar a entrada, isso te garante a anterioridade. Então, o registro ele demora de 13 a 15 meses, já foi menor esse tempo, já foi muito maior, já demorou 10 anos para ser o registro. O Ciro, que é mais velho que a gente, vai lembrar disso. Deve ter alguns cases aí. O nosso demorou 3 anos para sair. Então, e aí o segundo já foi 5 meses. Então, e esse período ele tem diminuído. O INPI é um órgão que tem melhorado muito. E hoje existe essa possibilidade, inclusive, de registro, você fazer o depósito no Brasil e que te assegure em outros países, através do protocolo de Madrid, né? Então, assim, e tem um cliente nosso aqui que nos demanda muito, mas muito. A diretora jurídica é uma grande amiga nossa, e é uma grande franquia aqui do estado, que a gente está depositando, já fez registro nos Estados Unidos, a gente está fazendo um estudo de registro na Austrália, a gente estudou e viu que na China não é possível, que lá talvez tivesse que utilizar um outro nome, né? Então, assim, só tem a marca, Arthur, quem tem registro. Esse é o primeiro ponto. Esse é o grande diferencial. E não faz sentido você depositar, por exemplo, assim, imagina você contratar, inclusive uma outra ressalva, o GMPR é um nome registrado. Já fizemos esse trabalho. Já ia perguntar isso, viu? Então, assim, o GMPR tem o nome registrado. Então, assim, partindo do pressuposto de que só é dono quem registra, né, não faz sentido você investir em algo sem que, de fato, você tenha certeza que você pode. Então, a gente faz um trabalho, cara, de estudo antes, uma viabilidade para saber se, de fato, pode investir nessa marca. Né? E em muitos casos acontece de que não. De que é necessário mudar. E detalhe, né? E muitas vezes você fala que não e o cliente ele insiste em seguir por esse caminho. Mesmo sabendo dos riscos. Né? E é muito chato você
Eu não falo avisei para cliente algum porque ele sabe, né? Você fica tripudiando também, enfim, em algo que o cliente ele deposita muita coragem, muita esperança. O empreendedor no Brasil, ele é um cara corajoso. Né? E se a gente parar para pensar, Arthur, você vai me entender bem e o Ciro também. Né? Ser empresário no Brasil era algo muito difícil. Né? Assim, esquece o advento da internet. A gente está lá na década de 60, 70, 80. O cara, para ele constituir, para ele abrir uma empresa, ou ele herdava do pai, ou era algo muito fora da rota. Porque ser empresário é caro. Você precisava de um estabelecimento comercial. Então, ou você comprava um lugar, ou você herdava um lugar, uma casa, ou você alugava. Então, o risco era muito grande. Então, não se tinha tantas empresas. Né? Não tinha 10 Casas Bahia. Você tinha a Casa Bahia que nasceu lá, onde nasceu, não sei onde. E ali ele tinha a marca que foi construindo e abre uma loja, abre outra. Hoje, ser empresário, existe a possibilidade pelo MEI, cara. Microempreendedor individual, você tem uma marquinha sua ali, um negócio que você vai construindo. Então, hoje é mais fácil, é menos burocratizado. Você pode colocar o endereço da tua casa, você pode colocar num cowork, então ficou mais barato. Ficando mais barato, tem mais gente criando mais marcas, né, Ciro? E é onde você começa a ter esses conflitos, em que a sua ideia não é original. Outras pessoas têm e já tiveram. E a lei de propriedade industrial não socorre quem dorme. Esse é o ponto. Só vai ter o registro de fato quem depositou lá no INPI. Tanto que a gente tem disputas históricas. Né? A Gradiente no Brasil está brigando há pelo menos 10 anos na STJ com relação à marca iPhone. Pode ser que a Apple perca isso aí em algum momento. Né? Então, assim, tem grandes marcas passando por grandes disputas. Que, inclusive, depois de tudo isso, já há um entendimento da STJ, inclusive, que marcas podem coexistir. A mesma marca em estados diferentes, em locais diferentes, possam existir. E isso é um case nosso aqui também. Essa decisão do STJ não é nossa, mas em razão dessa decisão do STJ, a gente já modificou alguns pareceres e já tivemos decisão judicial favorável. Né? De uma grande marca em que ela não é nada no nosso estado. Isso. Que essa marca aqui ela pode coexistir com a de lá. Não há confusão para o consumidor. Né? Então, assim, foi evoluindo muito. Né? E hoje não tem como. E aí, o Ciro, eu sei disso porque a gente acaba tendo cliente em comum, a gente conversa muito e tudo. Assim, a própria agência de publicidade, que não é o caso do Ciro, mas como ele faz um trabalho de branding, como ele vai desenvolver uma nova marca, eu sei do processo dele. Ele não vai desenvolver nenhuma marca sem saber que essa marca tem registro. Você tem esse procedimento interno? Temos. Esse é um ponto que é bem complexo, porque criar nome é a coisa mais fácil do mundo, né? Qualquer palavra pode ser nome de marca. Apple pode ser nome de marca, assim como Azul pode ser nome de marca. E esse é um ponto, até em oferta de serviço, tem uma complexidade. Porque você explicar para o cliente que criar nome não é uma coisa tão simples, leva tempo. Nós temos mais de 40 classes, né, Ciro? Tem mais de 40 classes. Se entrar muito em detalhe, a gente, enfim, vai falar só sobre registro de marca, mas tem inúmeras possibilidades de classe. Então, às vezes, o mesmo nome pode coexistir, assim, Apple Care, sei lá, Apple Care, algo voltado para hospital, e Apple Celular são coisas completamente distintas. Então, assim... E as categorias não são bem formatadas. E eu nem entrei no detalhe, nem entrei no auto-renome. É um restaurante que tá todo mundo junto ali, então é muito difícil. Então, criar nome é complicado. E as empresas, é um tema que é muito importante, porque as empresas não têm dimensão nem do quão oneroso é você fazer um processo de substituição de algo se você começa errado, nem do quão oneroso é você querer criar uma disputa nessa coexistência, né, de marcas. Então, esse é um processo. Lá na Enredo, por exemplo, para criar uma marca, primeiro nós temos que passar por toda a estratégia. Então, o nome, e aí acho que serve de dica também, né? O nome ele precisa ser a tradução de uma estratégia de marca muito bem delimitada. Então, nós vamos criar mais ou menos 100 conceitos e nomes diferentes depois dessa estratégia. E o primeiro filtro é o filtro legal, INPI. Então, o que de cara vai eliminado, normalmente, em função do que o Berini trouxe dessa crescente de registros, e ficou muito mais fácil registrar na prática, né?
Não que seja os registros que estão sendo mais fáceis, eles são os melhor executados. Assim, é tão simples, e falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Não tem necessidade nem obrigação de ser um advogado para fazer o registro, tá, Arthur? Qualquer pessoa pode fazer o depósito lá no INPI. Você vai lá, cria o cadastro e faz o registro. O nosso é diferente. Obviamente, porque tem um conhecimento jurídico. Mas, cara, a pessoa pode ir lá e fazer. Mas é importante, eu acho que o advogado, muito contador fazia isso, né? Sim. Acho que é importante fazer isso com o advogado, porque ele consegue olhar o histórico. Opa, não tem exatamente o mesmo nome, mas a sonoridade ela é parecida, isso pode influenciar, então você vai trazendo isso. Tá? É difícil que as empresas entendam isso. Então, o primeiro filtro que sai quase 40%, 60% das marcas criadas é INPI. Mas nós não oferecemos a validação legal daquele nome. Ninguém vai oferecer, né? Vai te passar, olha, existe uma possibilidade disso acontecer. E a primeira coisa que nós fazemos para todo cliente, escolher um nome, registra, passa para o advogado, vai fazer essa análise e tem muita empresa que resolve e fala, depois eu faço. Então nós já passamos por situações em que uma marca foi lançada em setembro, a pessoa foi registrar em quase novembro, nós tínhamos definido o nome em fevereiro do mesmo ano e ela perdeu o processo. Eu ia perguntar isso agora. Algum caso interessante? Há inúmeros, sim. Nós recebemos muito movimento de empresas que precisam mudar nome em função legal. Isso é o que acontece. É um case, bastante. Né? Continue não registrando aí seus nomes, pessoal. Que vai precisar de um rebranding. Então passa muito por isso. Mas E aí uma marca, ela, às vezes precisa mudar de nome, né? Porque ela ficou limitada a uma atuação geográfica, ou ela ficou... E aí, de fato, poderia existir uma coexistência. Mas hoje, concorrência acabou virando uma abrangência muito maior do que era antigamente. Né? Bellini, nesse mercado digital, acho que pouca gente, às vezes, se preocupa com isso, né? Você mencionou de infoprodutos que são lançados. Existe alguma atenção especial que influenciadores, né, criadores de conteúdo têm que se preocupar? Porque o mundo digital já é diferente, né? Uma coisa é eu abrir uma empresa, ter uma marca, outra coisa é eu desenvolver produtos para a internet de diferentes nomes. O nosso desafio, Arthur, assim, o desafio da minha equipe, assim, a equipe de entretenimento do escritório, que inclusive é uma equipe que eu julgo como, assim, excelente, assim, de todas as pessoas que ali estão, porque o nosso maior desafio é entregar uma qualidade, né, uma advocacia no estado da arte alinhada à velocidade. O nosso ramo exige muita velocidade. E um cliente, ele cria um produto ou um infoproduto, ele cria lançando. Ele cria validando. A criação é o lançamento, né? Exato. A gente tem muitos processos, a gente caminha muito junto dos nossos clientes exatamente para ter essa validação. Não cria, não lança nada sem falar conosco. Né? Eu entrego um parecer para eles no mesmo dia, no máximo em 24 horas, exatamente para atender essa velocidade que o mercado exige. Né? O mercado digital exige uma velocidade de nós, assim, estrondorosa, porque muitas vezes um produto, um infoproduto, ele é criado no meio de um caos, no meio de um grande problema, no meio de uma grande notícia. Então, assim, a gente tem que atender com muita velocidade, né? Mas não dá para lançar nada sem que se tenha registro, sem que se tenha esse cuidado. Porque muitas vezes você vai estar depositando e investindo em algo do seu concorrente. Né? Essa é a grande diferença. Né? E é importante, aí eu falo da ressalva, assim, a importância do advogado nesse ponto, porque há muita dúvida com relação a esse processo. E muitas pessoas acham que o direito autoral, ele também assim, a ideia, a criação, ele é registrável e não é. Né? A gente está falando de conceitos diferentes. Né? E às vezes, por exemplo... Você não registra, por exemplo, metodologia, né? Metodologia não registra. Que é um ponto em que muita gente vende metodologia. Eu criei uma metodologia, eu vendo assim, eu faço assim, e falo, beleza, amigo, muito bom. Continuo investindo nisso, mas isso não é registrável. Você não consegue guardar isso para você. A metodologia é algo que você passa ao longo do tempo. E as pessoas podem, de fato, copiar, enfim. Mas tem formas, né, de você também ali fazer o cuidado dessa pessoa. Mas
o direito autoral, que é do intelecto, ele não é registrável, né? A gente está falando aqui de propriedade industrial, então assim, em alguns momentos, alguns termos, as pessoas querem fazer o registro, falam, isso aqui não tem como, né? Isso aqui não é uma marca em si, isso aqui é um jargão, né? Isso não é registrável. Just do it. Né? Just do it, pronto. Just do it não é registrável. Exato, mas a Nike é. E aí, por exemplo, para a Nike faz sentido também registrar a logo, só a logo é o registro figurativo, só o nome é o registro nominativo, nome com a logo, registro misto. A gente falou aqui da tridimensional, que são os 3 furinhos da Austin, e já tem alguns pedidos também com relação ao olfativo, ao cheiro. Olha que nível que nós estamos chegando, né? De falar, esse cheiro aqui é da marca tal. Né, assim, não só a Austin, a M. Martin também tem um cheiro, vamos dizer clássico, assim, único, né? Assim, o cheiro da minha sala, que está sendo muito bem elogiado, inclusive, é o da Austin. Porque é uma marca que eu amo e que me faz muito bem. Então, assim, eu faço questão de ali estar. Inclusive, eu tô olhando aqui, viu, Ciro? Acho que isso aqui é um Oakley também. Olha só. Eu tô usando um tênis da Reserva, que é inclusive uma marca que está passando por problemas. É Reserva. Que inclusive está passando por problemas por utilizar frases de canção de um artista muito famoso. Né? Então, assim, quando eu bati o olho nesse sapato, eu achei que era da Austin. Não é possível que eles copiaram a Austin também, meu Deus. É o caso das 3 listras da Adidas, né? Mas essa questão do cheiro Aonde você fosse, imagina, qualquer calça que tem 3 listras é da Adidas. E tem um case, vou fazer uma ressalva. Um parênteses aqui. Tem um case muito legal dentro. O entretenimento junto com o desportivo. Não lembro qual a Copa. Pode ser de 78. Laranja Mecânica. Johan Cruyff. Era um atleta de futebol da Holanda. Um dos maiores nomes do futebol. E ele tinha um contrato de patrocínio com a Puma. Né? E a seleção holandesa era patrocinada pela Adidas. Né? E ele, por ser um atleta patrocinado Puma, ele entendeu que ele não precisaria fazer propaganda gratuita para a Adidas. E se você olhar a seleção da Holanda de 78, pode ser de 74, né? Eu não vou lembrar qual Copa, mas se você olhar a Laranja Mecânica, os 11 jogadores têm, aliás, dos 11, 10 jogadores têm o seu uniforme com as 3 listras laterais e o Cruyff tirou uma das listras. Ele jogava apenas com 2. Olha só. Para não fazer propaganda gratuita para Adidas, visto que ele era um atleta patrocinado Puma. Hoje isso é impossível. Deixa na conta da federação. Exatamente, visto que a FIFA, vendo todo esse movimento, faz sentido que o material esportivo, que é a Adidas, não se possa combater. Então, assim, o uniforme ele é intacto, ele não muda, né? Mas pra você ver, lá atrás, entendeu-se a importância da marca. O Cruyff falou, cara, não vou, sem receber eu não faço propaganda. Ele era um dos maiores atletas da história à época. Então, sim, sem fazer propaganda, sem receber, eu não faço. Eu lembrei do case do Michael Jordan colocando a bandeira dos Estados Unidos e tampando a marca que ele... Assim, Olimpíadas de Atlanta, não sei, 96. Acho que era Barcelona. Ou Barcelona, 92. De fato, assim, eles eram atletas patrocinados por uma marca e a marca do Comitê Olímpico Americano era outra. E como eles não queriam fazer propaganda, eles colocaram a bandeira por cima, tampando a marca de fato. E assim, e o que acontece muito também é o marketing de emboscada, em bullshit marketing, né? Em que, por exemplo, se eu tenho um grande evento como as Olimpíadas e marcas pagam muito caro para estar naquele evento, marcas que não pagaram para estar não podem utilizar aquele evento. Então, assim, tanto que o COI, numa Olimpíada, ele proíbe que os atletas fechem patrocínios pontuais. Qualquer patrocínio dele, pessoal, para as Olimpíadas tem que ter sido fechado 60, 90 dias antes. Exatamente, por exemplo, assim, ó, a patrocinadora do COI ou da Copa do Mundo, etc. Ambos têm o mesmo parâmetro. É a Budweiser. Né? Uma outra cerveja não pode ficar falando em Copa do Mundo, usar o nome, usar a marca. Né? Como, por exemplo, um grande exemplo de bullshit marketing também é a Copa de 94, em que a cerveja oficial da Copa, não me recordo qual, não me lembro qual agora, mas
a maioria dos atletas da seleção brasileira era patrocinado pela Brahma. E que era a cerveja número 1. Loucura, né? A Brahma e aí eles faziam um gol, né? Eles faziam um gol e chegava com o número 1 na TV. Mas a Brahma não pagou, porque assim, o preço de estar na Copa é 10x. A Brahma não pagou 10x para estar na Copa, ela pagou X para os atletas e eles faziam as propagandas. Tanto que eu tinha 5 anos, eu nunca me esqueço daquela mãozinha que você enfiava a mão e era o número 1. Aquilo é um embuste de marketing. Alguém que não pagou para estar lá e estava, né, completamente vedado. Né? Então, assim, Viva a década de 90, né? Era muito bom. Acho que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira conversando sobre isso, né? Querendo ouvir mais case. O Bellini é uma enciclopédia. Né? Renderia muitas histórias. Pessoal, acho que a gente já encerrou aqui. A questão de conteúdo ficou fantástico. Muito bom ouvir de vocês que conhecem, né, desse mundo muito mais do que nós, advogados, que não estudamos muito isso. Pessoal, muito obrigado, né, por tanto conhecimento. Acho que a gente vai poder ajudar muita gente, né, muitos escritórios a entender melhor o que é marca, o que é branding. A questão também, Bellini, de se, né, resguardar, registrar, inclusive escritórios de advocacia, né, como o nosso. Então, agradeço demais. Ciro, muito obrigado pela participação. Se você quiser deixar alguma palavra aí para os nossos colegas advogados, o momento é agora. Maravilha, me sinto muito honrado de novo. Meu último ponto aqui seria trazer a definição de marca de alguém que fez isso muito bem, que é o Jeff Bezos, fundador da Amazon. Ele diz algo muito simplório, mas genial. Marca é aquilo que as pessoas falam sobre você quando você sai da sala. Então, todo lugar que você entra, todo lugar que a sua marca aparece, é uma oportunidade de deixar algum tipo de impressão. Essa impressão pode ser negativa, ela pode ser neutra, que é um péssimo negócio, né? Ou ela pode ser marcante. Marcante não necessariamente é positivo. É, de fato, você tentar delimitar quais são essas visões. Como pode ser feito por um cheiro, pela forma como você se veste, pela forma como você fala, pelo seu escritório, ou pela forma como você aparece. Então é isso. Muito obrigado. Foquem na relevância de vocês aí enquanto marca, porque marca é um ativo muito valioso e muito perene também. Legal. Bellini, muito obrigado por tanta informação, tantos ensinamentos bons. E deixo a palavra com você aí para encerrar o episódio. Eu que agradeço, Arthur. Assim, um bate-papo incrível. Assim, o Ciro trouxe muitos insights aqui para esse jovem advogado, esse cara que está começando ali a construir uma carreira, de entender o quão é importante ele se tratar disso. Então, assim, quando a gente fala de marca, a gente fala de branding, de presença, né? Para o advogado, apesar, por exemplo, de eu ser conhecido como um advogado de entretenimento, muitos brincam comigo pelo fato de eu ainda usar o terno, a gravata, o sapato, às vezes sem meia, às vezes sem gravata, mas ainda um defensor do costume, né? Não deixem de se portar como advogados. Acho que isso é muito importante. Principalmente quando você não está atuando, né? Não adianta você... não é que você não possa beber uma cerveja no fim de semana, não é que você possa se divertir e extravasar. Mas lembre-se que você é advogado, né? E você vai ser contratado pelo que você passa dentro e fora do escritório, né? Assim, nessa relação interpessoal e na autenticidade, ser autêntico demais também pode mostrar algo que você não queira, né? Então, assim, eu me moldo, né? Eu já não sou o cara que sai mais de bermuda e chinelo como eu gostaria, por exemplo, no Shopping Flamboyant. Porque em algum momento ali eu vou encontrar um cliente meu e ele pode até olhar o Bellini família, com 3 crianças, minha esposa. Mas ele é o Bellini advogado, né? E aquilo ali marca ele. Se ele me viu com uma camisa boa, e não necessariamente, eu não estou falando de marca, não estou falando de uma camisa mais cara, um relógio caro, um tênis caro, não. Bem alinhado. Acho que isso é importante para o advogado, estar bem alinhado. Eu falo isso muito para o jovem advogado. Se vista bem, tenha uma boa postura, tenha uma boa fala, invista no português, como a gente tem feito aqui com os cursos, com o curso da Lara aqui para a gente desenvolver, como a gente já teve também do Carlos André. Então, assim, invistam na sua
marca pessoal e o seu DNA é de advogado. Né? Então, assim, não esqueçam isso. Né? E a gente é advogado 24 horas, não que seu telefone vai tocar 24 horas para isso, mas se porte como. Né? Acho que isso é uma dica que para mim faz sentido e fez ao longo do tempo. Muito bom. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado por toda a equipe aqui também. E esse foi mais um episódio do GMPR Cast, o podcast do GMPR Advogados.